coração. Era uma oferta, aleluia, simples, mas era verdadeira. E a Bíblia diz que a oferta de Caim era uma oferta grande, mas não era uma oferta verdadeira. E ele começou a crescer os olhos e o espírito de inveja sobre o irmão dele começou a penetrar na vida dele. E a Bíblia diz agora que Deus avisa Caim antes do pecado. Aleluia. Lembro aqui na passagem também que a Bíblia diz que antes que aconteça algo, Deus revela aos seus profetas. Deus também revelou a Caim: olha, Caim, o pecado está batendo na tua porta, tu vigia. Deus está falando com a igreja. Aleluia. E a Bíblia diz agora que Caim não ouve a voz de Deus e assassina seu próprio irmão. O primeiro, aleluia, quer dizer, ele assassina seu próprio irmão por inveja. Mas antes Deus falou com ele. Quando Davi estava, louvado seja Deus, a pecar, Deus também falou com ele. Porque o homem de Deus, ele não peca inocente, ele peca consciente. Sim ou não, igreja? É a Bíblia que diz. Aleluia. E a Bíblia diz que no verso 5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me faz conhecer a sabedoria. Verso 7: purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz em mim ouvir júbilo de alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Olha só. Tremendo, né? Esse verso agora. Quando eu olho esse verso, eu lembro do rico e Lázaro. A Bíblia diz que agora que o rico, ele pega, morre. A Bíblia diz agora que o rico vai morrer e Lázaro também morre. E a Bíblia diz que Lázaro, ele está no seio de Abraão. E a Bíblia diz que o rico, ele vai para o Hades. E a Bíblia diz que há uma divisão entre o seio de Abraão e o Hades. O seio de Abraão hoje é paraíso, porque depois que Jesus ressuscitou, levou aqueles que estavam no seio de Abraão. Como diz no livro de Mateus, que os sepulcros se abriram e aquelas almas dos santos salvos estão hoje no paraíso, não estão mais no seio de Abraão. E a Bíblia diz agora que no livro de aleluia, Lázaro fala para aquele homem que aparece, que é o próprio Deus, pede para ele colocar um pouco de água na boca da língua dele, porque lá onde ele estava queimando. Por quê? Porque ele teve chance de se arrepender e não se arrependeu. Após a coisa morta, sete juiz de Deus. Amém, igreja? E a Bíblia diz que ele, ali tão perturbado, a Bíblia diz que ele disse: fala para os meus irmãos para que eles não venham para cá. Aí o Senhor diz: lá tem os profetas. Se eles não crerem, vai querer que sai daqui para ir para lá? Amém, igreja? Aí a Bíblia diz agora que ele diz: eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com o esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Faz em mim ouvir. Faz em mim, olha de ouvir. Faz em mim ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. É muito forte, né? Aleluia! É muito forte. Eu não estou mais ouvindo alegria, eu não tenho mais alegria, irmão Nélio. Era isso, aleluia, que o Davi estava falando. Eu não sinto mais alegria, porque eu estou em pecado ainda. Senhor, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim, para que eu sinta alegria.
Glória a Deus. Para que eu goze nos ossos que tu quebraste. Verso 9. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Renova em mim o espírito reto. Renova em mim o espírito reto. Renova. Amém, igreja? Pode bater uma salva de palmas para Jesus. Amém? Mas, irmãos, vamos orar pelos dizimistas ofertantes em nome do Senhor. Glória a Deus. Enquanto isso, eu vou louvar o Senhor Jesus contra o hino. Louvado seja Deus. Pega a sua oferta. Louvado seja Deus. Pega a sua oferta, levante para o céu. Pode ficar de pé, irmão. Vamos fazer oração. Pega, aleluia. Você que não trouxe, não se preocupe, amém? Levante também seus braços para o alto. Não se preocupe, amém? Que eu creio que Deus vai abençoar. Amém? Vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai, te apresento os ofertantes da tua casa, os dizimistas. Te apresento aquele também que não tem, meu Deus. Vem abençoando, prosperando, em nome de Jesus. Amém? Enquanto a missionária vai passando, eu vou louvar o Senhor. Pode sentar. Eu vou louvar o Senhor Jesus com 32 do cantor cristão, Cristo em Belém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Altas noites estão pastores de Belém no derredor e o cercou. Luz celeste. Aleluia. Alva veio de sua jugondo sol, esquenado, bem amado, Jesus Cristo Salvador. Glórias a Deus, paz bendita, eis o canto angelical para toda gente aflita, tão glorioso e triunfal. Novas tendas vai veio, disse o anjo condutor, esquenado, aleluia, Jesus Cristo Salvador. Vê Jesus na manjedoura, onde veio repousar. Quer eles sem demora para nova confirmar. Novas tendas vai veio, disse o anjo condutor, esquenado, aleluia, Jesus Cristo Salvador. O Senhor que quanto existe, que pastores procurar para Deus
irmão Nélio, que o Espírito Santo de Deus vá com o Senhor e amanhã, em nome de Jesus, esteja em casa para a glória de Deus. Glória a Deus, irei louvar o Senhor também com o hino. Glória a Jesus. Dizer que o Senhor é bom e Ele está aqui. E feliz por cada vida que está aqui esta noite, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Uma voz me disse lá no céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ele desceu das regiões celestiais por minha culpa e assentou-se em um banco de réu pelos pecados meus. Ele chorou muitas vezes aqui neste vale de lágrimas, porque a indiferença, chorou sangue enorme por mim, deixou rastros de sangue no Gólgota e subiu ao madeiro onde foi crucificado. Dou glória a Deus, pois remido já sou com meu Cristo. Sou já herdeiro da vida que Ele ganhou. Vitorioso um dia sobre a morte, com Ele serei. Em corpo incorruptível me transformarei. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado seja o Espírito Santo de Deus que está aqui esta noite em nosso meio. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Entre ricos ele foi sepultado por minha culpa. Uma pedra de grande tamanho o sepulcro fechou. Bem guardado ficou o corpo santo. Aleluia, Jesus.
exalta o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele nós somos com mais um hino. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tira essa tristeza do olhar. Você não tem motivos pra se ficar. Se as lutas querem te desanimar, você pode confiar. Deus vai agir. Tudo que Deus prometeu, Ele jamais se esqueceu. Ele vai te abençoar. Se levante, irmão, e erga a cabeça. Tenha fé, não se esqueça que a vitória chegará. Se o inimigo vier te deter, chame por Jesus para te socorrer. Nada fica em tua frente, você pode crer, pois você é escolhido ungido com poder. Se uma fornalha alguém te lançar, Ele é o quarto homem, contigo estará. Se o valente no caminho vier te deter, você tem nas mãos a pedra que te faz vencer. Nada pode deter, nada pode impedir. Quando Deus quer fazer, Ele faz e desfaz. E se preciso for, retorna a fazer. Faz o impossível se torna possível, até o invisível faz aparecer. Muda a sentença só com o olhar, pois na sombra dele ninguém pode te tocar. Tudo que Deus prometeu, Ele jamais se esqueceu. Ele vai te abençoar. Se levante, irmão, e erga a cabeça. Tenha fé, não se esqueça que a vitória chegará. Se o inimigo vier te deter, chame por Jesus para te socorrer. Nada fica em tua frente, você pode crer, pois você é escolhido ungido com poder. Se uma fornalha alguém te lançar, Ele é o quarto homem, contigo estará. Se o valente no caminho vier te deter, você tem nas mãos a pedra que te faz vencer. Nada pode parar, nada pode deter, nada pode impedir. Quando Deus quer fazer, Ele faz e desfaz. E se preciso for, retorna a fazer. Faz o impossível se torna possível, até o invisível faz aparecer. Muda a sentença sem com o olhar, pois na sombra dele ninguém pode te tocar. Ninguém pode te tocar. Louvado seja Deus, aleluia. E as palmas para Jesus, louvado seja Deus. Já agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus, amados irmãos. Louvado seja Deus. Amados irmãos, estou alegre
cada vida que vieram hoje ouvir a palavra de Deus. O tempo não espera. Louvado seja Deus, porque Cristo está voltando. Louvado seja Deus, Cristo está voltando. Que nós estejamos prontos para ouvir o som da trombeta, porque Ele está vindo. Não pense, aleluia, que Jesus não vai vir, porque Ele vai vir. E ai daquele que não se encontrar, aleluia, louvado seja Deus, na palavra dEle. Amados irmãos, vamos ficar de pé. Vamos ler a palavra de Deus. Livro de João, capítulo 15. Livro de João, capítulo 15. Livro de João, capítulo 15. Evangelista João, o apóstolo João. Glória a Deus. Capítulo 15, versículo 11. 15, versículo 11. Livro de João, capítulo 15, versículo 11. Quem achou da glória a Deus? Diz assim a palavra de Deus: tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Pega suas Bíblias, levante para o céu e fale com Deus. Diga assim: meu Deus, Senhor, fala comigo através da tua palavra. Amém. Podia sentar, meus irmãos, desocupar suas mãos e aplaudir a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, nós estamos nos princípios das dores. Glória a Deus. Nós não estamos nem nos princípios das dores, porque se nós for olhar realmente o globo terrestre, nós vamos ver que nós estamos mais do que nos princípios das dores. Mas quantos estão dormindo? Quantos estão dormindo, irmão? Pensando que o inferno é uma coisa, o inferno é uma coisa tão terrível, onde a alma e o espírito vão queimar eternamente. Esta semana, uma irmã que ele estava muito da igreja da gente, ela postou lá em Macaíba, uma jovem, uma mulher morreu, faleceu, ela botou lá, perguntaram lá de que tinha falecido, aí ela botou lá, ela tirou da própria vida. Aí ela botou lá nos status lá, não sei se foi no WhatsApp, foi no Facebook, aí ela botou uma frase assim, que isto não foi fraqueza, porque ela estava sentindo muitas dores não era dor nenhuma, dores psicologicamente. E isso, para ela, é um descanso. Olha bem o que o diabo colocou na mente dessa pessoa. Quem tira a própria vida não está no descanso, está no Hades, vai diretamente para o inferno. Porque a Bíblia que diz, a Bíblia fala que aquele que tira a própria vida, ele não se salva, porque ele tirou uma vida que não pertencia a ele. Bem sabemos disso, Matheus. Amém, igreja?
Quem dá a vida a gente não é Deus? Só quem pode tirar é Deus. Mas quantos estão tirando as vidas de um de outro? Pois Jesus, ele está voltando. Por isso que o povo está se afastando de Deus. Não é brincadeira. Eu ando com a minha esposa e nós vemos, irmão, igrejas verdadeiras que pregam a palavra verdadeiramente estão vazias. As que pregam a verdade, a que pregam a Bíblia, eu passo com a minha esposa, estão vazias. É 3, 4 pessoas. E aquelas que pregam prosperidade, é só chave de carro, é isso, cheia. Porque não estão em busca de Jesus. Jesus não oferece riqueza. No Evangelho de Cristo, Jesus não oferece riqueza. Ele disse: primeiro buscar o reino do céu e sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Quando a Bíblia fala demais coisas serão acrescentadas, nós pegamos o contexto e vimos que ali Jesus está falando de comida, de uma roupa. Não está falando isso aqui não. Quem ofereceu riqueza foi Satanás. Claro que Satanás não tem riqueza nenhuma espiritualmente, mas ele usa para aqueles que vêm a perder a salvação através do dinheiro. Porque o apóstolo Paulo escreveu, ele foi bem claro: o amor, o dinheiro é a raiz dos males, aonde muitos já têm se desviado do caminho através do amor ao dinheiro, a cobiça, o Deus Maomé, não é Baal, o Deus do dinheiro, não lembro bem. Amém, igreja? E quando nós passamos, eu e minha esposa passa, irmão, aquelas igrejas, irmão, que pregam prosperidade, que não pregam a Bíblia, elas são lotadas, irmão. Pois é lícito que isso aconteça, para que se manifeste os verdadeiros. Porque a Bíblia diz lá em Coríntios: é lícito que isso aconteça. Mas a casa de Deus que prega a verdade, irmão, cada dia ela está ficando mais vazia. Por isso que Jesus disse: se porventura quando eu vier achareis fé na terra. Quando ele está falando fé, está falando na fé salvífica. Não é a fé normal, porque eu já falei que todos têm fé. Todos. Porque é através da fé que não é aceita quem? Jesus Cristo. Biblicamente todos têm fé. Todos nós nascemos com a fé. Livro de Judas, a Bíblia diz: uma fé que uma vez não foi dada. Pois tem como perder? Tem sim. Perdendo, não tem mais essa fé. Fica um apóstata. Amém, igreja? Após cada dia que se passa, irmão, o povo indo atrás de dinheiro, o povo, quer dizer, o povo querendo enricar, o povo querendo carro, querendo mansões, e os mercenários pregando aquilo que a Bíblia não diz, que é o que está escrito. Em João 14, Satanás vem, o inimigo vem para o quê? Matar, roubar e destruir. E a Bíblia diz: mas as suas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. O mercenário, quando vê o inimigo vindo, ele corre e abandona as ovelhas. Amém, igreja? Pois Jesus está voltando. Não se incomode. Não se incomode, irmão. Claro que nós queremos igreja cheia, mas que cheia de pessoas realmente salvas, que queira realmente a salvação. Porque muitos não vêm atrás de salvação. Muitos não vêm atrás de salvação. Porque a salvação, irmão, exige renúncia. Exige renúncia. A salvação exige renúncia. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. A salvação exige renúncia. Quando você entrar na igreja, que a igreja ela não fala em doutrina,
Porque não é igreja de Cristo. Não é igreja de Cristo. É igreja que só prega riqueza, não quer saber do pecado das pessoas. Ele quer dizer, olha, vamos fazer um voto de 5.000, porque hoje é noite dos empresários, hoje é a campanha dos empresários, hoje é a campanha que Deus vai te abençoar com carro, com mansões. Este não é o evangelho de Cristo, não se engane. Porque um dia você vai estar de conta com Deus. Não se engane. Quantos irmãos estão dentro do culto, irmão, mas não estão nem aí, irmão? Amém, igreja? Jesus está voltando. Ele diz, porventura, quando eu vier, será que eu vou achar fé na terra? Quando ele está falando essa palavra fé, ele está falando salvo. Será que eu vou achar salvo em meu nome? Eu quero trazer aqui João 15 para a igreja. Agora fique ligado na palavra. Amém? Para que você saia daqui, né, entendido da palavra. Esqueça tudo. Amém? Esqueça tudo, igreja. Dê ouvido agora a sua palavra. Capítulo 15 de João, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Lê de novo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Vírgula, um pontinho. Para aí. A Bíblia, ela está falando de dois tipos de vara: infrutífera e afrutífera. Está falando de dois tipos. Está falando de dois tipos de crentes. Está falando de dois tipos de adoradores. Estão falando de dois tipos daqueles que dizem, eu sou crente. Abre a boca e diz, eu sou crente, mas as obras negam. Amém, igreja? Está falando, Jesus está falando de duas qualificações de crente. Está falando do crente frutífero e do crente infrutífero, quer dizer, do crente salvo e do crente não salvo. Como assim crente não salvo? Porque a Bíblia diz que Satanás crê que estremece, mas já não está condenado? Sim ou não, igreja? Após a Bíblia vai nos falar, porque aqui é a continuação do sermão, da instrução dos discípulos. Jesus está dando as últimas instruções. Após eu estou passando aqui as últimas instruções para os irmãos também, para que vocês venham realmente cada dia se apoderar da sua salvação, se apoderar, aleluia, da sua salvação e se chegar mais a Cristo, para que você seja um crente frutífero, com fruto, com boas obras, porque é isto que Jesus está falando aqui. Porque existe hoje dentro da igreja, existe o crente que dá fruto, o crente que vai na casa do vizinho, que chama pai para o culto, o crente que faz a obra, o crente que as programações da igreja está ali, ó, pá. Os crentes que pega, coloca a sua igreja lá em cima, porque está colocando a placa da igreja, está colocando Jesus que habita dentro da igreja. A igreja B ou a igreja C, seja qual a igreja que cada um congrega. Amém, igreja? É o crente que quer ver a obra crescer. É o crente que quer ver a obra ficar frutífera, quer dizer, crescer. É o crente que vai na casa do vizinho tomar um cafezinho. Vamos lá na igreja, é uma bênção a igreja lá que eu congrego. Vamos lá. Não tem
muita gente não, mas o pastor prega a verdade. Porque a Bíblia diz: muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Muitos. Não seja chamado, não tenha, aleluia, ou não queira ser só um chamado, mas que você queira ser um escolhido. Um escolhido é diferente do chamado. Jesus disse: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Vai vir uma peneira, irmão. A peneira de Javá, a peneira de Javá vai passar. Só os santos realmente, aqueles que fazem a obra, aquele que divulga o evangelho, aquele que será da sua igreja. Não fique pensando que é todo mundo que está dentro da igreja que vai subir, não, quer não. Ou se converte ou vai para o inferno. Amém, igreja? Ou se converte ou vai para o inferno, irmão. Porque para Deus existem dois caminhos. Ele é bem claro aqui. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Ele tira. Lança onde? Lança onde? No fogo. Tira. Tem essa palmeira aí. Quando tem uma folha que ela começa já a ficar ruim, ela cai por si própria. Amém, igreja? É assim a vida do crente. Aquele crente, irmão, que atrapalha a obra, aquele crente fofoqueiro, aquele crente duas caras, aquele crente, irmão, que fala mal do pastor, aquele crente que fala mal do obreiro, aquele crente que fala mal do outro irmão, ele tudo, irmão, é o crente infrutífero, que não dá fruto. Ele vai ser lançado. Amém, igreja? Mas que nós seja um crente, irmão, que dê fruto. Um crente, irmão, que divulgue. Hoje nós temos a maior comunicação, se chama internet. Mas quando não usam só para besteira, só para divulgar coisas do mundo, o que tu tem com o mundo? A Bíblia diz que o crente anda em contramão do mundo. Pois se você está usando para as coisas do mundo, você já sabe para onde você vai. Livro de João, as cartas de João, a Bíblia diz: aquele que é amigo do mundo permanece ser inimigo de Deus. Amém, igreja? É a Bíblia. Não é a igreja apostólica que está pregando, é a Bíblia. A igreja apostólica, ela só quer viver a Bíblia. Por quê? Porque um dia o pastor dessa igreja vai dar de conta. E eu quero subir em paz, saber que eu fiz a missão, porque eu não sei se o dia que eu vou. Amém, igreja? Ninguém sabe. Você esteja pronto, seja um crente fiel, seja um crente não seja um crente trabalhoso, mas seja um crente, irmão, zeloso, que dê gosto para a sua igreja, que dê gosto para o seu pastor. Porque a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Amém? Louvado seja Deus. Capítulo 13 de Hebreus também, versículo 17. Aí vem a advertência para quem? Obedecer aos vossos pastores e sujeitados a ele. Quem é sujeito ao seu pastor aqui? Aleluia. Só o irmão Rafael, né? Amém. Louvado seja Deus. Seja sujeito ao seu pastor. Seja sujeito ao seu pastor. Porque se ser sujeito é estar se humilhando? Não. É você obedecer ao seu pastor. Porque quando você obedece ao seu pastor, você está colhendo fruto para Deus. Agora, quando você é rebelde para o seu pastor, você está colhendo fruto para o inferno. Aí ele diz: obedecer. Primeiro obedecer. Quem não obedece ao seu pastor está indo para o inferno. Como é obedecer? Que não ligue, irmão. O pastor não está nem com o pastor. Amém?
que, irmão, eu estou falando isso? Porque a Bíblia, ela está falando de duas qualidades de crente. Tem pastor, irmão, que não recebe nenhuma ligação de Uber. Pastor, como é que o senhor está? Pastor, eu vou fazer oração pelo Senhor. Amém? Eu digo porque eu já conversei com pastor. Tem pastor que chega ali, irmão, o tempo todo eu botou seu exemplo, 2 ligações foi muito. Então nem aí, irmão. Tem um velho que está nem pro pastor. Não está nem aí, sabe? Porque a Bíblia manda cuidar. Cuidar dos líderes. Quando fala cuidar, o original está falando em tudo. Saber como é que está a vida do pastor, da família, saber que estão passando fome, para saber se tem alguma coisa para comer, se tem vestimenta. Porque era assim que cuidar de Paulo. A Bíblia diz que a igreja de Filipenses era a igreja mais amada por Paulo, porque contribuía com Paulo nas missões, nas suas necessidades. Amém? Quanto, irmão, eu sou crente. Aí se a pessoa perguntar, foi lá da casa do pastor hoje? Ligou para o seu pastor hoje? Para saber como é que ele está? Tem muito crente, irmão, que infelizmente vive assim. É de obedecer aos vossos pastores e sujeitá-vos a eles, porque velam por vossa alma. Quem que vela pela alma de vocês? É o pastor da internet? É o bispo da internet? Atrás de dinheiro? Quando alguém está doente, quem é que fica orando por cada um de vocês? É o seu pastor, junto com a esposa. Quando está de madrugada orando, apresenta a igreja, apresenta cada um. Não é pastorzinho de internet, não. Não é pastor de a igreja AB, não. Mas às vezes, como que é um conselho, vai para outro pastor que não dá pasto. É bíblico. Amém, igreja? Por isso que a Bíblia fala de 2 qualidades de crente. Aí no versículo continua: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque vela por vossa alma, vírgula, aí, como aquele que hão de dar de conta dela, que vai dar de conta de cada um da igreja apostólica, sou eu. Mas quando eu for apresentar, Deus vai dizer quem é rebelde e quem não é. Esse foi rebelde com você, meu filho. Esse foi rebelde com você. Esse não te ouviu, não pediu conselho, não falava nada, fazia o que dava na cabeça. Mas esse aqui foi como Isaías: eis-me aqui, Senhor. Quem enviarei? Isaías diz: eis-me aqui, Senhor. Seja um crente frutífero. Seja um crente obediente ao seu pastor, à sua igreja, à sua missionária. Que não é pastora, pastora não existe, é missionária. Amém, igreja? Aí diz: obedecer aos vossos pastores e sujeitados a ele, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar de conta, para que eu faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Faça com alegria. É com alegria. Como assim, pastor? Eu vou fazer isso. Eu vou entrar em contato. Pastor, eu vou fazer. Não faça. Pode fazer da sua cabeça mesmo. Porque se não é ir com alegria para ter uma palavra do seu pastor. Amém, igreja? Eu e a missionária, quando aceitou Jesus, tudo era com o nosso pastor Enilson. Amém, igreja? Pastor Enilson, me explique isso. Pastor Enilson, me explique isso. Ele ia lá para o meu salão me explicar, me dar ensino. Eu trabalhava, parava de trabalhar, ele abria a Bíblia. Não esqueço nunca, porque eu era obediente a ele. Por isso que hoje eu estou aqui. Eu era obediente. Mas quem não é obediente, irmãos, não tem uma vida frutífera, mas uma vida infrutífera, que não dá fruto. Eu sempre fui obediente. Eu ia na casa dele direto, ligava para ele. Na época não tinha WhatsApp, era mensagem, ligava, terminava o culto, estava ali. Evangelismo, eu chegava logo cedo. Pastor, vai ter evangelismo, não vai? Ia eu e os meninos com o carro de mão levando a caixa de som.
Porque na época não tinha essas caixas de som, eu prefiro recarregar. A minha vida foi assim, uma vida de testemunho. Quando ele vem aqui novamente, pode perguntar a ele quem era eu e a missionária. Aleluia. Pois seja um crente, irmão, obediente. Não faça as coisas, aprenda isso. Tudo que você tem que fazer, irmão, você tem que consultar ao seu pai na fé, ou a esposa dele. Amém? Seja um crente frutífero e obediente. Aí ele diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira. Aí e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aí esse aqui é o crente frutífero. Limpar, cuidar. Jesus está falando agora: eu vou cuidar, limpar, vou cuidar. Quando você chega uma pessoa, aleluia, suja, e você quer dar um banho nela, vamos dar um banho. Uma vez chegou uma pessoa lá na igreja, lá em Camarão da gente, era 6h20. Eu não sei se o diabo estava lá no dia ou piedade, não lembro. Parece que estava só a irmã Manuela e a missionária. Aí elas pegaram essa minha mulher, levaram ela, tomou um banho, dentro de jantar lá, que lá tinha a cozinha, lá tinha liquidificador, tinha as coisas lá, a gente comprava já para... Amém, igreja? Temos que cuidar, limpar, zelar. Aí ele está dizendo: eu limpo, para que dê mais fruto. É como eu faço. Quando eu vejo um crente dedicado, eu vou cuidar mais ainda, limpar ele. Eu vejo um crente dedicado ao evangelho, eu vou limpar, eu vou dar mais instrução. Irmão, é assim, assim, assim. Ô pastor, eu quero estar de ajuda no evangelho, porque é bíblico, é uma ordem. Não é ordem do pastor, é de Deus. Ide. Aquele que não obedece está desobedecendo a Deus. Amém, igreja? Eu lembro que saía Piedade, Tiago de monte, irmão, com esse menino. Lá a gente fazia evangelismo lá em São Gonçalo, Felipe Camarão, de moto. Mas a gente estava lá fazendo evangelismo. Amém, igreja? Era a semana todinha. Era 3 dias de culto, 4 dias de culto, e o resto era evangelismo à noite. Nós não parávamos. Por isso que essa casa vivia fechada, porque a gente levava caixinha de som. Como é bom quando você pega pessoas que estão ali junto com o pastor. Porque uma mulher só não faz verão, não, irmão. Amém? A Bíblia diz: Jesus como Deus, é claro que ele fazia, mas ele deu um exemplo de 12 para acompanhar ele. Ele deu um exemplo para que o pastor não fique só. Só o pastor e a esposa direto, um canto para o outro, um canto para o outro, e as ovelhas só. Deus reprova isso. Amém? Deus reprova. Seja zeloso. Porque Jesus limpa. Ele disse: e limpa toda aquela que dá fruto. Zela, cuida, para que dê mais fruto. Ele cuida. Aí no versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que vós tenham falado. Porque a palavra, ela vai nos limpando, vai nos ensinando. Erra quem quer, mas quando nós temos conhecimento daquilo, erra quem quer. Tem pessoas, irmão, tem crente infrutífero que sabe mais ou menos o que é que ele é errado. Aí não pergunta nem um pastor, porque sabe que o pastor vai dizer errado, porque quer fazer, está tudo na cara que quer fazer. Aí não vou perguntar não, porque se eu perguntar eu sei que o pastor vai dizer que não pode fazer. É assim, não é? Aí pega nem pergunta, irmão, vai e fala. Irmão, eu e o missionário estamos orando por um casal. Não vou citar o nome, mas apresenta esse casal. Foram da nossa igreja. Nós batizamos eles, casamos eles no civil, fiz a cerimônia de casamento. Infelizmente estão passando por uma tribulação muito grande, a ponto de pedir o divórcio. Apresento. Porque quando não houve a voz, nós estamos afastados, saímos do nosso ministério, sem ver de quê. Amém? Aquele que é fiel ao ministério, Deus disse que abençoa a todos. Aqueles que participaram deste ministério, e Deus tem abençoado. Tem abençoado. Tem pessoas que saíram do nosso ministério, ou estão afastadas, mas tem casa. Já ganharam, sei quantos já ganharam casa aí, mas estão afastados. Mas Deus prometeu dentro desse ministério. Estão com casa. Não foi missionário? Tudo com casa. Amém? Mas foram desse ministério. Aquele que é fiel
a Deus, neste ministério Deus vai abençoar. Agora aquele que não quer nada, irmão, infelizmente, Deus vai tirar. Amém? Porque Deus não quer que ninguém atrapalhe a obra. A obra de Deus não é para ser atrapalhada. Ele é bem claro. Ele disse que existe o joio e o trigo. No momento certo ele vai pegar o joio. Aí ele diz, versículo 4: estáis em mim e eu em vós, com a vara de si mesma não pode dar fruto. Pode dar fruto a vara de si mesma? Pode, precisa. Pode não? Pode não, precisa ser assim mesmo. Pode não. A vara em si mesmo? Pode não. Tá, você está certa, pessoa. Você está certa. Só que a vara em si mesmo não dá fruto. O que? Como assim? Quando você aceita Jesus, mas você não quer obedecer Jesus, você quer vir para os seus próprios pensamentos. Como assim, pastor? Você é um crente, mas é um crente individual. Existe mulher missionária dentro da igreja? Individual. É só você. Você não precisa de conselho do pastor, não precisa de conselho da esposa do pastor. Você não é um crente individual, exclusivista. Pensa que vai dar fruto, não dá. Vai criando em você, sabe o que? Uma opressão lá na frente, que você não vai suportar. Por isso que ele diz: estáis em mim e eu em vós, com uma vara de si mesmo não pode dar fruto. Se não estiver na videira, assim também vós. Se não estiver em mim, a videira aqui é quem? Jesus. Se não estiver na videira verdadeira, Jesus, não vai dar fruto. O fruto é um fruto morto. Amém, igreja? Aí no versículo 5: eu sou a videira, vós a vara. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque em mim nada, porque sem mim nada podeis fazer. Nada. Não pense que vai fazer, porque não faz. Porque a igreja é um jardim. A igreja é um corpo. Ela não é individual. A igreja é uma família. Amém, igreja? A igreja é uma família. Quando há distinção ou divisão dentro da igreja, a igreja ela adoece. Ela adoece. Porque foi isso que houve no céu. Divisão. Adoeceu aqueles anjos que estavam ali, começaram a observar Satanás e foram para o lado de Satanás. Satanás criou uma rebelião e lá no céu. E a Bíblia diz que Deus pegou Satanás e os textos dos anjos que se revoltou e lançou. Tirou do céu. Amém, igreja? Vocês estão entendendo a palavra? Quem está entendendo? Só quem está entendendo levanta o braço. Bata uma salva de palmas para Jesus, igreja. Aleluia. Versículo 6: e se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Amém, igreja? Será lançado fora. Eu vou explicar pelo Espírito de Deus. Lançado fora aqui, irmão, não é que vai estar sendo excluído da igreja, não. Está dentro da igreja, mas está sendo lançado fora, porque não está obedecendo a palavra de Deus. Está sendo lançado fora. Está dentro da igreja, mas não está obedecendo a palavra de Deus. Estou falando aqueles que é crente. Amém? Já está sendo lançado fora. Como? Não está obedecendo a palavra de Deus. Jesus vindo no arrebatamento, ele vai ficar. Ou ela vai ficar. Aí ele diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e o escolhe, e lança no fogo e ardente. Está simbolizando o inferno. Um pega uma vara seca, uma palha, aquelas coisas secas de fruto que não presta, não toca fogo, não é isso? Sim ou não, igreja? Toca fogo ou não toca? Principalmente quando tem muito assim, a avó tocar fogo, joga ali um pouco de álcool, joga ali, a gente mais vê. Tocando fogo aí. Amém, igreja?
Receba essa palavra, igreja. Deus está falando nos últimos dias. Receba essa palavra. Se examinem. Se examinem. Não deixe que o mundo penetre dentro da sua mente e funga a obra de Deus, porque você vai dar de conta com Deus. Você vai dar de conta com Deus. Não pense que você não vai dar, porque você vai dar. Eu já li Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Tudo aquilo que está... Vamos ler. Eu gosto de ler. Pode bater uma salva de palmas para Jesus. Livro de Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo, preste bem atenção, toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, que seja mal. Deus vai trazer a juízo. Não pense que aquilo que está encoberto, aquilo que a pessoa faz, e não pede perdão a Deus, não pede perdão ao irmão, não pede perdão àquilo, e fica dentro da igreja, tomando ceia, está aí. O dia do juízo vai vir e ninguém vai escapar. É o grande dia do Senhor. Se dá como o nome do dia, grande dia do Senhor. Que nós possamos, irmão, estar no Salmo 51. Um coração aquebrantado para Deus, constrito, aquebrantado, como Davi teve. Glória a Deus. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhe e lança no fogo ardente. Se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiser, e vós será feito. A missionária sempre gosta de ler esse versículo aqui. Se vós estiver em mim, ele diz em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, medite. A palavra de Deus está em vós. Vocês estão obedecendo a Deus mesmo? Vocês estão obedecendo a Deus? Eu estou obedecendo a Deus? Estão obedecendo? Ou estamos desobedecendo com coisas vãs? Amém, igreja? Aí, versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, que dei muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Só é discípulo de Jesus se estiver no versículo 7. Se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiser, e vos será feito. Versículo 8, resposta do 7. Nisto é glorificado meu Pai, Jesus falando, que dei muito fruto, e assim serei meus discípulos. Só é discípulo de Jesus quem obedece a palavra, quem obedece o pastor, quem, aleluia, quem, aleluia, obedece a igreja, quem zela da igreja, quem tem comunhão com a igreja. 1 João 7, vamos ler, glória a Deus. 1 João 7, olha o que diz. 1 João 7: mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros. Amém? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém, igreja? Eu já preguei palavra, irmão, e já vi pessoas assim olhando para mim assim, ó. Fixando os olhos em mim, missionário já viu também. Pessoas olham assim para mim, com raiva, irmão, por conta da palavra. Foi o que Jesus falou, né? Aqueles que diziam ser filho de Abraão. Como é que vocês dizem que são filhos de Abraão e não aceitam a palavra que eu vos tenho dito? Aleluia! Quem está entendendo? Glória a Deus! É assim, igreja. Quando a pessoa não está pelo Espírito, fica com raiva do pastor, aquela raiva. Mas o Espírito Santo de Deus amansa. Maravilha. Nisto é glorificado meu Pai, que dei muito fruto, e assim serei meu discípulo. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e a vós permanecei no meu amor. Se guardais o meu mandamento, permanecerei no meu amor,
mandamento do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Amém, igreja? Que a palavra do Senhor venha frutificar dentro do seu interior. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale mais nossos corações. E que cada dia nós viemos falar com Deus. Senhor, profeta, eu esqueci o nome dele. É seu que? Para o nome dele? William Branda. William Branda é um homem muito usado em cura divina, ressuscitar morto e tudo, já partiu. Ele chegou, irmão, e muitos começaram a incomodar ele. O diabo entrava e dizia: esse é ele que está operando nele, é o demônio, é Satanás. Por conta dos milagres que aconteciam. E ali aquilo perturbou tanto ele, que ele fez um propósito com Deus, ele fez uma campanha. Ele foi para uma caverna onde ele ia. Sempre. E ali ele ficou sei quantos dias sem comer e sem beber, para que Deus desse uma resposta a ele. Se aqueles milagres era falso ou era o Espírito Santo que operava. E Deus falou com ele que era ele que operava. Amém? Pois, irmão, vamos se examinar. Como é que está a sua vida com a igreja? Vou falar igreja. Com todos, pastor, com todos. Como é que você está com ele? Como é que você está com seus irmãos? Como é que você está com a sua família? Se examine. Como eu li aqui, 1:7 de 1 João. Para que nós não venhamos, irmão, ficar no arrebatamento da igreja. Jesus está às portas. Nós não estamos nos princípios das dores, mais. Nós estamos vivendo já no arrebatamento da igreja. E nós não vamos ficar para ver o início da grande tribulação. Eu não sei se a igreja da irmã crê dessa forma, não sei. Mas o nosso ministério crê. Nós somos pré-tribulacionistas. Nós não somos pós-tribulacionistas. Nós não cremos que nós vamos ficar na grande tribulação e depois ser arrebatados. Não. Nós cremos que nós vamos ser arrebatados antes da tribulação. Jesus vai nos arrebatar. Amém? Quem crê assim? Aleluia. Bate palmas para Jesus. Amém, igreja? Porque a grande tribulação é para quem? É pros, como diz o pastor Johnny Manjo, os rebeldes. Amém? Os rebeldes que não quiseram ficar com Cristo, não quiseram aceitar Jesus, vão ter que ficar na grande tribulação. E para, aleluia, aceitar Jesus, vai ter que ser decapitado, negar Jesus, cortar a cabeça, tudo isso, irmão. Amém? Por isso que a Bíblia diz: quem são aqueles no livro de Apocalipse? São aqueles que vieram da grande tribulação, que não receberam a marca nem na testa e nem no mão direita. Isso aí é só para cá? É só para grande tribulação, não é? Sim ou não? Quem crê que é assim? A irmã Priscila, crê que é assim? Aleluia. A grande tribulação, irmão, está falando da grande tribulação. Esses que foram decapitados, que receberam a marca da besta, ou que não receberam a marca nem na testa, vieram da grande tribulação. São os que vão ficar e vão ser salvos, mas para ser salvos vão perder a vida. Por isso que são poucos. Porque se não querem aceitar com a graça, que é o Espírito Santo, não querem aceitar lá. Por isso que muitos dizem que vão ser só os judeus. Por isso que muitos dizem vão ser só os judeus. Por isso que tem uma contradição com o pastor John, porque ele crê que vão ser todos, mas alguns estudiosos vão ser só os judeus que não aceitaram a Jesus. Amém? Mas eu não quero saber disso, não quero saber que a gente já vai subir. Amém? Isso fica para quem vão ficar. Bate palmas para Jesus, igreja. Aleluia, glória a Deus. Quem gostou da palavra, da glória a Deus. Aleluia, que nós vimos aprender mais e mais. Amém? Vamos ficar de pé, mais irmão. Domingo, escola bíblica, 9 horas da manhã.
É o encerramento daquele assunto, né? Quem lembra que era o assunto? Quem lembra? O título do assunto. Deixa eu ver quem é que lembra. Deixa eu ver quem realmente gosta de escola bíblica, discipulado. Quem lembra? Não lembra não? O discípulo? Muito bem. Muito bem. O discípulo e a impureza, que vamos terminar o assunto, paramos aqui. Você pode vencer as tentações se permanecer firme no caminho do Senhor, renunciando a toda espécie de impureza e guardando a palavra de Deus no seu coração. Salmo 119, 11. Amém, igreja? Estou sentindo um cheiro tão grande de perfume aqui. Você vai estar perfumado. Aleluia, todos estão, mas tem um perfume aqui. Um cheiro bom, viu? Quero agradecer a irmã Maria. Mari, né? No português é Maria, né? Em inglês é Mari. Uma vez eu falei com a verdade que a gente tem uma amiga chamada Mari. Aí Maria pedaço falou, não, o nome Mari no português é Maria. Aí o pedaço ficou, não, pastor, não foi missionário, lá em igreja de Macaé. Aí tá certo, olha lá no dicionário, bote lá em inglês a tradução, bote Mari em inglês, a tradução em português, Maria. Amém? Seu nome é Mari, lá nos Estados Unidos, também é Maria. Maria da Piedade. Amém? Agradecer também ao nosso irmão Leno, a nossa irmã Ivanilda, né? Louvar-se a Deus. Sentimos falta demais do irmão Zaqueu, né? Mas, irmão Ivanilda, eu creio que Deus vai fazer a obra. Depende muito também da irmã, né? Não deixe de vir. Eu sei que no dia de culto, às vezes, faz tanta coisa, né? Tanta coisa para nós fazer, mas não faça. Deixa para fazer quando chegar. Amém? Você não faz no outro dia, porque dia de culto muita coisa aparece, muita coisa. Amém? Mais uma vez o jovem ficou de vir hoje, não veio, mas ele vai vir. Aquele jovem que veio trocar o dinheiro, ele vai vir, amém? Gabriel, esposo da. Não sei como é a esposa dele. Filha do esposo de André ali da Assembleia de Deus, Marcos. Eu não sei como é o nome dela. É o esposo da filha dele. Ele disse que vai vir com ela e vai vir com a filhinha, né? Amém, igreja? Apoie, ore por ele. Viu? Ele cresceu no Evangelho. Com de criança e tudo. Mas o diabo é sujo, amém? Vamos orar a Deus. Domingo, escola bíblica. Segunda-feira, quarta volta da campanha poderosa. Amém? Eu creio que Deus vai fazer aquilo que você tem pedido. Pode falar aí, Pedro. Senhor, a gente quer pedir oração pelos nossos vizinhos que perdeu o filho hoje. O acidente foi? Vamos orar, né? Vamos orar pela vida do vizinho e vamos orar por todos em nome de Jesus. Fazer a oração da fé. Vamos orar. Glorioso Deus e eterno Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, eu quero te apresentar, meu Deus, esta família que perdeu um ente querido, Senhor. Perdeu, meu Pai, aleluia, neste acidente. Meu Deus, vem consolando esta família. Espírito de Deus, eu te peço, Senhor. Eu apresento também, meu Pai, irmã Mari, Leno, a irmã Ivanilda, a irmã Priscila, Flaviano, a irmã Jailma, Elias. Eu apresento o Tiago, Piedade, Pedro, Maria, Mirelle. Eu apresento o Rafael, eu apresento a minha família. Eu apresento a todos esta noite. O irmão Nélio, que foi a trabalho. Meu Deus, livra teu filho, meu Pai. Meu Deus, obrigado por cada vida, pela palavra. Eu apresento o canal da igreja no YouTube, os inscritos. Eu apresento, Pai, aleluia, no Facebook. Eu apresento a todos, meu Deus, a todos que têm pedido oração. Eu apresento os nossos filhos, nossos familiares. Meu Deus, ouve a nossa oração no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Curva as cabeças, estenda as mãos e receba, glória a Deus,
a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os irmãos e todos diz. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos e um abraço em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, graças a Deus. Eu já quero neste momento agradecer a todos aí do Facebook e também do canal no YouTube. Que Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus, esse que se despede é seu amado irmão em Cristo, pastor Anderson Lima, da Igreja Apostólica. Amém.